Estamos de volta, minhas queridas. Demorei, mas cheguei. Semana passada foi tão corrida que eu não consegui atualizar o canal, mas cá estamos para seguir nossa jornada em A Sombra da Noite e já estamos no capítulo 18. Dá para acreditar? O tempo voa quando a gente mergulha junto numa história boa. Capítulo 18. Na semana seguinte, Matthew estava à minha espera no solar arejado do castelo de Barnyard Mary. Admirava o Tamsa com ar de alegria. Girou o corpo quando me aproximei e riu da versão elisabetana do jaleco de laboratório por cima do meu corpete castanho dourado e de minha saia. As mangas brancas de dentro caíam ridiculamente estufadas dos ombros, mas o rufo à volta do pescoço era pequeno e discreto e tornava a roupa bem confortável. Mary não pôde deixar a experiência de lado. Ela nos convidou para jantar na segunda-feira. Pediu para que não nos atrasássemos. Joguei os braços ao redor do pescoço dele e o beijei intensamente. Ele recuou. Por que está com cheiro de vinagre? Mary se limpa com isso. Limpa as mãos melhor que sabão. Saiu lá de casa com doce de perfume de pão de mel e a condessa de Pembroke devolve cheirando a picles para mim. Ele enfiou o nariz atrás da minha orelha, soltou um suspiro de satisfação. Eu sabia que encontraria um lugar onde o vinagre não tinha se metido. Matthew, sussurrei. Joan, a aia da condessa, estava bem à nossa frente. Você age mais como uma vitoriana púdica e menos como uma elisabetana safada, disse ele sorrindo. Impertigou-se, não sem antes fazer uma última carícia no meu pescoço. E como foi a sua tarde? Já viu o laboratório de Mary? Troquei o disforme capote cinzento pela capa e dispensei Joan para os seus afazeres habituais. Ela montou um laboratório numa torre do castelo e pintou as paredes com imagens da pedra filosofal. É como trabalhar dentro de um pergaminho da Ripley. Eu já tinha visto uma cópia de Binnick em Yale, com 6 metros de comprimento, mas os murais de Mary são 2 vezes maiores. Isso dificulta a concentração no trabalho. Em que experiências vocês estão trabalhando? Nós estamos à caça do leão verde, respondi com orgulho, referindo-me ao estágio do processo alquímico que combinava 2 soluções ácidas e produzia estonteantes transformações de cores. Quase o pegamos, mas alguma coisa errada fez o frasco explodir. Foi fantástico. Fico feliz por não estarem trabalhando no meu laboratório. De um modo geral, as explosões devem ser prevenidas quando se trata com ácido nítrico. Na próxima vez, vocês duas podiam tentar algo menos volátil, como a destilação de águas de rosas. Martha estreitou os olhos. Não estão trabalhando com mercúrio, estão? Não se preocupe, eu não faria nada que fizesse mal ao bebê. Fiquei na defensiva. Toda vez que eu me refiro ao seu bem-estar, você acha que a minha preocupação está em outro lugar. As sobrancelhas dele se uniram em uma carranca. Graças à barba e ao bigode preto, detalhes com os quais que eu ainda não estava acostumada, ele parecia ainda mais assustador. Mas evitei uma discussão. Desculpe. Apressei-me em mudar de assunto. Semana que vem faremos uma mistura de um novo lote da prima matéria. A mistura inclui mercúrio, mas prometo não tocar nele. A expectativa de Mary é que a mistura se putrefaça em sapo alquímico até o final de janeiro. Isso me soa como um festivo começo de ano novo, disse Martha, ajeitando a capa nos meus ombros. Você estava olhando o quê? Espiei pela janela. Alguém está erguendo uma grande fogueira do outro lado do rio para a noite do ano novo. Cada vez que chega um novo carregamento de madeira, os moradores já estão à espera para pegar a lenha. A pilha diminui em questão de minutos. É como assistir a Penélope tecer o tapete. Mary disse que ninguém vai trabalhar amanhã. Lembre-se de pedir a François para comprar mais manchete. Isso é um pão, certo? E diga que embeba em leite e mel para que estejam macios no café da manhã de sábado. Isso era uma versão elisabetana para a rabanada. Acho que Mary está preocupada com a possibilidade de que eu passe fome na casa de vampiros. Lady Pembroke tem como política não fazer perguntas nem comentários, quando se trata de criaturas e seus respectivos hábitos, observou ele. Então, ela se calou sobre o episódio dos sapatos, comentei pensativa. Mary Sidney sobrevive da mesma forma que a mãe sobrevivia. Fecha os olhos para qualquer realidade inconveniente. As mulheres da família Dudley tiveram que agir assim. Dudley? Repeti intrigada. Era uma família célebre pelos seus membros encrenqueiros.
Não tinha nada a ver com a Mary bem comportada e centrada. A mãe da Lady Pembroke era Mary Dudley, amiga de Sua Majestade e irmã de Robert, o favorito da rainha. Matthew fez uma careta. Ele era tão inteligente quanto a filha. Mary Dudley tinha a cabeça tão cheia de ideias que não sobrava espaço para perceber a traição do pai e os maus passos do irmão. E quando contraiu varíola da nossa amada soberana, Mary Dudley não se deu conta de que a rainha e o próprio marido preferiam a companhia de outras mulheres a ter que olhar para o rosto desfigurado dela. Fiquei chocada. O que aconteceu com ela? Morreu sozinha e amargurada, como a maioria das Dudleys que antecederam. Seu grande triunfo foi casar a filha de 15 anos com o conde de Pembroke, que na época tinha 40 anos. Mary Sidney se casou com 15 anos? A mulher inteligente e vibrante que administrava uma casa gigantesca e criava um bando de filhos e era devota a experiências alquímicas fazia tudo isso aparentemente sem menor esforço. Agora eu entendi a razão. Lady Pembroke, que tinha alguns anos a menos que eu, estava à beira dos 30. Já exercia suas responsabilidades desde a metade da sua vida. Sim, mas a mãe dela propiciou-lhe todos os instrumentos necessários para a sobrevivência. Disciplina férrea, profundo senso de dever, instrução impagável pelo dinheiro, amor pela poesia e paixão pela alquimia. Acariciei meu corpete, pensando na vida que crescia dentro de mim. Que instrumentos seriam necessários para que essa vida sobrevivesse no mundo? Durante o trajeto de volta para casa, a conversa girou em torno de alquimia. Matthew explicou que os cristais que Mary chocava como uma galinha eram minérios de ferro oxidado e que mais tarde ela teria que destilá-los num frasco para obter ácido sulfúrico. Sempre me interessei muito pelo aspecto simbólico do que pelo aspecto prático da alquimia. Mas aquela tarde, com a Condessa de Pembroke, se revelou quão intrigante poderia ser a relação entre os dois aspectos. Algum tempo depois, eu sorvia uma tiçana quente de hortelã e cidreira na segurança de Hart and Crown. Os elisabetanos chamavam chá, só que eram todos de ervas. Conversávamos sobre Mary, quando reparei que Matthew estava sorrindo. E qual é a graça? Eu nunca tinha visto você assim, respondeu ele. Assim como? Tão animada, cheia de perguntas e de relatos do que fez e dos planos que vocês duas têm para a próxima semana. Adoro voltar a ser uma estudante, confessei. No início foi difícil não saber todas as respostas. Com o passar dos anos já tinha me esquecido de como é difícil não se ter nada além de perguntas. E aqui você se sente livre, ao contrário de como se sentia em Oxford. Segredo é um negócio solitário. Os olhos de Matthew se mostraram solidários, enquanto os dedos percorriam meu queixo. Nunca fui solitária. Foi sim, e acho que continua sendo, disse ele baixinho. Antes que eu pudesse elaborar uma réplica, ele me puxou e me levou em direção à parede perto da lareira. Pierre, que no momento antes não estava em lugar algum, apareceu à soleira da porta. Em seguida soou uma batida. Os músculos do ombro de Matthew retesaram e uma adaga cintilou em sua coxa. Ele fez um meneio de cabeça e Pierre se dirigiu ao patamar e abriu a porta. Nós temos uma mensagem do padre Humbert. 2 vampiros estavam à porta, ambos vestidos em roupas muito caras para que fossem simples mensageiros. Ambos aparentavam uns 15 anos de idade. Até então não tinha visto um vampiro adolescente e achava que havia restrições em relação a isso. Mestre Roydon, o mais alto, empinou o nariz e perscutou Matthew com olhos azuis índigo. Os olhos se deslocaram de Matthew para mim e minha pele se arrepiou de frio. Senhora, a mão de Matthew apertou a adaga e Pierre se interpôs diretamente entre nós e a porta. Padre Humbert quer ver o senhor, disse o vampiro menor, olhando com desdém para a arma na mão de Matthew. Chegue lá quando o relógio marcar 7 horas. Diga a Humbert que estarei lá quando for conveniente, retrucou Matthew com um toque de veneno. Não só o senhor, disse o garoto mais alto. Não tenho visto Kit, disse Matthew com um toque de impaciência. Se ele se meteu em apuro, seu mestre sabe melhor do que eu onde procurá-lo, Corner. Marrow passou o dia inteiro com o padre Humbert.
O tom de Corner gotejou de tédio. Verdade? Disse Matthew com o olhar aguçado. Sim, Padre Humbert quer a bruxa. Entendo. A voz de Matthew soou com frieza. Seguiu-se uma mancha prateada escura e uma adaga polida se cravou no batente da porta, bem ao lado do olho de Cornell. Ele se aproximou dos dois vampiros, que involuntariamente deram um passo para trás. Muito obrigado pela mensagem, Leonard. Empurrou a porta com o pé. Ele e Pierre se entreolharam longa e silenciosamente, enquanto os vampiros adolescentes disparavam pela escada abaixo. Hancock e Galuglas, ordenou Matthew. É para já. Nós tivemos visitas, explicou antes que François reclamasse do estado da madeira da porta quando ela entrou. O que está vendo, Matthew? Perguntei. Eu e você nos encontraremos com um velho amigo meu. A voz dele soou sinistra. Olhei para a adaga a essa altura em cima da mesa. Esse seu velho amigo é um vampiro? Vinho, François? Ele pegou algumas folhas de papel desarrumando a pilha que eu tinha arrumado com todo o cuidado. Sufoquei um protesto quando ele pegou uma das minhas penas e escreveu com furiosa velocidade. Chegou o frango fresco do açougue, talvez você devesse... Martha olhou para mim e apertou os lábios com a linha fina. François serviu-lhe uma grande taça de vinho sem protesto e depois ele entregou 2 cartas para ela. Leve esta para o conde de Northumberland, na Russell House. Esta outra é para Riley. Ele vai encontrá-lo no Whiteball. François se retirou de imediato e ele se dirigiu à janela. Padre Humbert. Eu fiz relembrar. Mas a mente de Matthew estava em outro lugar. Você vai acabar se matando, disse ele rispidamente, ainda de costas para mim. Isabu bem que me avisou que você não tem instinto de sobrevivência. Quando coisas assim precisam acontecer antes de que você engendre outra. O que foi que eu fiz agora? Diana, você queria ser vista, disse ele de novo com rispidez. Pois bem, conseguiu. Pare de olhar pela janela. Estou cansada de conversar com suas costas. De todas as formas, quem é o padre Humbert? Andrew Humbert é um vampiro. Ele governa Londres. E o que você quer dizer com governa Londres? Que todos os vampiros de Londres lhe devem obediência? Segundo o que eu tinha ouvido de outras bruxas do século XXI, os vampiros de Londres eram conhecidos pela aliança de bando, pelos hábitos noturnos e pela lealdade de um com o outro. Os vampiros de Londres não eram tão extravagantes quanto os vampiros de Paris, Veneza e Istambul, ou tão sanguinários quanto os de Moscou, Nova York e Pequim, mas formavam um bando bem organizado. Não só os vampiros, as bruxas e os demônios também. Matthew girou o corpo e me lançou um olhar gelado. Andrew Humbert é um ex-padre com pouca instrução e apegado bastante à teologia para causar problemas. Tornou-se vampiro quando a peste atacou Londres pela primeira vez. Por volta de 1349, já tinha dizimado quase metade da cidade. Humbert sobreviveu à primeira onda da epidemia, cuidando dos doentes e enterrando os mortos, mas acabou sucumbindo. E foi salvo por alguém que o fez vampiro? Sim. Se bem que nunca descobri quem foi, mas existem muitas lendas e a maioria em torno de uma suposta ressurreição divina. O povo diz que Humbert cavou um túmulo para si mesmo no cemitério da igreja quando soube que ia morrer e ficou lá dentro à espera de Deus. Algumas horas mais tarde, ele se levantou do túmulo e caminhou entre os vivos. Matthew fez uma pausa. Acho que desde então deixou de ser totalmente são, continuou. Humbert arrebanha almas perdidas. Havia muitas naquela época. Ele abrigava órfãos, viúvas e homens que haviam perdido a família inteira em uma única semana. E os que caíam doentes, ele os fazia vampiros. Rebatizava-os, assegurando que tivessem casa, comida e emprego. Considera-os como filhos. Até as bruxas e demônios? Sim, disse Matthew com tom seco. Acolhe-os num ritual de adoção, nada parecido com o que Philip realizou. Humbert prova o sangue deles. Alega que isso revela o conteúdo da alma deles e que é uma prova de que Deus os entregou para ele. Isso também revela os segredos deles, comentei devagar. Matthew balançou a cabeça afirmativamente. Não era de espantar que me quisesse distante do tal Humbert. Se qualquer vampiro provasse o meu sangue, saberia do bebê e saberia quem era o pai. Philip e Humbert chegaram a um acordo que isenta os de Clermont desses rituais e obrigações.
Eu devia ter comunicado que você é minha esposa antes da nossa entrada na cidade, mas optou por não fazer isso. Eu disse com cautela, apertando as mãos. Era por isso então que Gallowglass tinha proposto que ficássemos em qualquer outro lugar que se não fosse Waterlane. Philip estava certo. Às vezes Matthew agia como um idiota, ou como um sujeito mais arrogante do mundo. Humbert fica fora do meu caminho e eu fico fora do caminho dele. Também vai deixá-lo em paz logo que souber que você é uma de Claremont. Ele olhou para alguma coisa na rua. Graças a Deus. Soaram passos pesados na escada e 1 minuto depois Gallowglass e Hancock estavam na sala de estar. Vocês dois custaram para chegar. Olá para você também, Matthew, disse Gallowglass. Quer dizer que finalmente Humbert demandou uma audiência. E antes que surgira, nem pense em aguçar o nariz dele deixando a titia aqui. Ela tem que ir, seja lá qual for o plano. Matthew passou a mão pelo cabelo de trás para frente, contrariando o movimento habitual. Que merda, disse Hancock enquanto assistia ao movimento de dedos. Pelo que entendi, quando Matthew arrepiava o cabelo e o fazia parecer uma crista de galo, isso significava que seu criativo poço de evasões e meias-verdades estava seco. Seu plano era evitar Humbert. Você não tem outro plano. Nunca soubemos ao certo se você era o mais corajoso ou o mais tolo entre os de Claremont, mas acho que isso decide o dilema, e não a seu favor. Planejei levar Diana até Humbert na segunda-feira, depois de 10 dias de estada dela na cidade, observou Gallowglass. Não há necessidade de correrias e Diana é uma de Claremont. Além do mais, não estamos na cidade, retrucou Matthew de pronto. Percebendo minha confusão, continuou. Na realidade, Blackfriars não fazia parte de Londres. Não quando me encontrei de novo com Hobart para negar e discutir a geografia da cidade, disse Gallowglass batendo as luvas na coxa. Depois que chegamos em 1485 para ajudar os Lancasters, ele não concordou quando você argumentou isso com o objetivo de instalar fraternidade na torre, e não será agora que vai concordar. É melhor não deixá-lo esperando, disse Hancock. Ainda temos muito tempo. A voz de Matthew soou com uma ponta de desdém. Você nunca entendeu as marés, Matthew. Presumo que iremos pelo rio, já que você realmente acha que o Tamsa também não faz parte da cidade. Neste caso, talvez seja tarde demais para nós. Vamos logo. Gallowglass apontou o polegar na direção da porta. Pierre, que estava à espera na porta, puxou um couro preto por cima das mãos. Já tinha trocado o habitual capio marrom por uma preta. De longe, fora de moda. Um dispositivo de prata cobria-lhe o braço direito. Uma cobra que circulava uma cruz com uma lua crescente e no quadrante superior. Era a insígnia de Philip, que só se diferenciava da insígnia de Matthew pela ausência da estrela e da flor de lis. Já com Gallowglass e Pierre vestidos identicamente, François pôs uma capa igual nos ombros de Matthew. As pregas da capa varreram o solo e o fizeram parecer mais alto e mais imponente. A visão dos 4 reunidos era intimidadora, uma visão igual à que propiciou uma inspiração razoável para as narrativas humanas sobre sombrios vampiros sob capas. Ao pé da Waterlane, Gallowglass observou os barcos disponíveis. Talvez a gente caiba naquele ali, disse apontando para um longo barco a remo e soltando um forte assovio. O homem que estava perto do barco quis saber nosso destino e fez o vampiro ouvir um complicado roteiro para nossa rota, o qual incluía as muitas docas para onde passaríamos e quem iria remar. Gallowglass rosnou para o pobre homem que se encolheu ao lado da lamparina da proa e olhou por cima do ombro com nervosismo. Assustar cada barqueiro que encontrarmos não vai melhorar nossas relações com a vizinhança, comentei quando Matthew embarcou, apontando com os olhos para uma cervejaria próxima. Hancock me pegou sem a menor cerimônia e me entregou para o meu marido, o que, por sua vez, me enlaçou com força nos braços quando o barco disparou pelo rio. Até o barqueiro se assustou com a velocidade. Não precisamos atrair a atenção dos outros, Gallowglass, disse Matthew com tom incisivo. Quer que aqueça sua mulher enquanto você rema? Gallowglass balançou a cabeça em negativa ao ver que Matthew não respondia. Achei que não. O suave brilho dos lampiões da ponte de Londres penetrava na escuridão à frente e o estalido do rápido movimento da água se tornava mais alto a cada remada de Gallowglass. Matthew olhou para ao longo da margem. Deixe o barco na Old Swan Stairs. Quero estar de volta a este barco e a caminho de casa antes da maré vazar. Silêncio! Sussurrou Hancock com uma ponta afiada, como uma ponta afiada. É melhor pegar Humbert de surpresa.
Se continuarem com essa barulheira, chegaremos a Shipside ao som das trombetas e saudados por bandeirolas. Gallowglass voltou-se para a popa e deu 2 poderosas remadas com a mão esquerda. Algumas remadas mais e estávamos em terra firme, um conjunto de degraus ligados por pilares, onde éramos aguardados por alguns homens. O barqueiro acenou para que se afastassem e pulou para fora do barco logo que pôde. Subimos até o nível da rua e seguimos silenciosamente ao longo das alamedas sinuosas, passando às pressas por entre casas e pequenos jardins. O movimento dos vampiros era ágil como o dos gatos. Já o meu movimento era inseguro, e aos tropeções nas pedras soltas e com os pés enfiados nas poças. Finalmente entramos numa rua larga. Ecoavam risos no final da rua e a luz se projetava das amplas janelas das casas. Esfreguei as mãos para espantar o frio. Talvez meu destino estivesse naquele lugar, mas talvez não passasse de um simples encontro com Andrew Humbert, no qual mostraríamos meu anel de casamento e depois voltaríamos para casa. Matthew nos guiou até o outro lado da rua, onde nos deparamos com um cemitério de igreja cujos túmulos se encostavam uns nos outros, como se os mortos buscassem conforto uns nos outros. Pierre sacou um sólido aro de metal que serviria de chaveiro, e Gallowglass encaixou uma chave no cadeado da porta próxima à torre do sino. Atravessamos uma nave em ruínas e uma porta de madeira à esquerda do altar. Uma escada de pedra estreita espiralou na escuridão. A limitada visão de sangue quente não me permitia manter o rumo enquanto entrávamos e saíamos de passagens estreitas e cruzávamos com recantos que cheiravam a vinho, mofo e detritos humanos. Entramos então em um labirinto de túneis e acomodações subterrâneas e depois em uma cripta mal iluminada. Olhos vazados olharam de dentro dos crânios empilhados num pequeno ossuário. Uma vibração no piso de pedra e um badalar abafado de sinos indicaram que em algum lugar por cima de nós os relógios marcavam 7 horas. Matthew nos fez apressar os passos ao longo do outro túnel onde uma luz suave brilhava à distância. Chegamos ao final do túnel e entramos numa adega que estocava os vinhos descarregados dos navios do Tamsa. Alguns barris estavam encostados às paredes e o fresco odor de serragem competia com o odor de vinho envelhecido. Observei a fonte de odor de serragem. Pilhas de caixões impecavelmente alinhados e arrumados em tamanhos que variavam entre o corpo de Gallowglass e o de crianças pequenas. No canto do recinto tremeluziam sombras e ao centro uma turba de criaturas realizavam um ritual. Meu sangue é o seu sangue, Padre Humbert, disse um homem assustado. Dou meu sangue de boa vontade para que o Senhor conheça meu coração e me inclua em sua família. Fez-se silêncio e logo ecoou um grito de dor, e depois a atmosfera se encheu de expectativa. Aceito o seu presente e prometo protegê-lo como filho, James, respondeu em voz rouca. Em troca, você me honrará como pai. Saúda seus irmãos e irmãs. Minha pele registrou uma sensação gelada entre as manifestações efusivas. Você está atrasado. A frase troou como um vozeirão que arrepiou os pelos da minha nuca. E vejo que veio com uma comitiva. Isso não procede, porque não tínhamos nada agendado. Matthew me agarrou pelo cotovelo e, ao mesmo tempo, todos os olhares cutucavam e comichavam e gelavam a minha pele. Soaram passos suaves em minha direção, que em seguida circularam em torno de mim. Surgiu um homem alto e magro à minha frente. Olhei nos olhos dele sem vacilar, sabendo que para um vampiro isso era melhor do que demonstrar medo. Humbert tinha olhos fundos e encovados, com filamentos verdes, azuis e marrons que irradiavam da íris cor de ardósia. O único ponto colorido no vampiro eram os olhos, pois ele era sobrenaturalmente pálido, com cabelos outrora louros e agora grisalhos e cortados rente ao crânio. E tinha umas sobrancelhas e pestanas quase invisíveis e uma extensa tira horizontal de lábios que cortavam um rosto bem barbeado. Um longo capote preto oscilava entre a toga do erudito e a toga de clérigo, acentuando-lhe uma cadavérica constituição. Os ombros levemente curvados mostravam uma força inconfundível, mas o resto do corpo era praticamente esquelético. Fez-se um borrão de movimento quando os dedos contundentes e poderosos do vampiro me tocaram no queixo e me fizeram inclinar a cabeça para o lado. Na mesma fração de segundos, a mão de Matthew o agarrou pelo punho.
O olhar gélido de Humbert roçou na cicatriz no meu pescoço. Nunca desejei tanto que François tivesse me vestido com o maior rufo que existia. Ele soltou uma rajada gelada de ar que cheirava cinambre e ar bento. E quando apertou a boca, as bordas dos lábios perderam a palidez do pêssego e se tornaram brancas. Nós temos um problema, Mestre Roydon, disse. Nós temos muito problemas, Humbert, e o primeiro é que você está com as mãos em algo que me pertence. Se não retirá-las, este covil será destruído antes de o sol nascer. O que virá depois fará com que cada demônio, humano, Worth e uma bruxa dessa cidade pense que o final do tempo chegou para todos. A voz de Martel vibrou com muita fúria. As criaturas emergiam das sombras, e lá estava John Chandler, o boticário de Cripplegate, que cravou os olhos em mim com um ar desafiador. Kit também estava lá. Ai, claro, Kit. Ao lado de outro demônio que deslizou o braço pela curva do cotovelo dele e foi discretamente repelido. Olá, Kit, disse Martha em um tom glacial. Pensei que você tivesse corrido para se esconder. Humbert, que ainda segurava meu queixo, puxou meu rosto para o encarasse outra vez. Senti tanta raiva do Kit e do bruxo traidor que Humbert balançou a cabeça em negativa. Não deveis guardar ódio pelo vosso irmão em vosso coração, murmurou e me soltou, e depois varreu o recinto com os olhos. Deixe-nos a sós. Martha segurou meu rosto e acariciou a pele do meu queixo, como se para apagar o cheiro de Humbert. Vá com Gallowglass, logo estarei com você. Ela fica, disse Humbert. Os músculos de Martha se contraíram. Ele não costumava receber ordens. Após uma considerável pausa, ordenou aos amigos e ao parente que esperassem lá fora. Hancock foi o único que não obedeceu prontamente. Seu pai diz que um sábio pode enxergar melhor do fundo do poço do que do alto de uma montanha, sussurrou. Tomara que ele esteja certo, porque esta noite você nos meteu neste buraco. Deu uma última olhada ao redor e seguiu Gallowglass e Pierre para uma abertura na parede. Uma porta pesada fechou-se atrás e fez-se silêncio. Nós três estávamos tão próximos que eu ouvia o ar dos pulmões de Marvel. Pensei comigo se a peste tinha feito mais estrago em Humbert além da loucura. Ele tinha uma pele que parecia mais de cera do que o de porcelana, como se ainda sofresse os efeitos tardios da doença. Devo lembrá-lo, Monsieur de Clermont, que está aqui por conta do meu sofrimento. Humbert sentou-se na grande e solitária cadeira do recinto. Embora você represente a congregação, só permiti sua presença em Londres pelo pedido do seu pai, mas você desprezou nossos costumes e fez sua mulher entrar na cidade sem apresentá-la a mim e ao meu rebanho, sem mencionar os cavaleiros que o acompanham. A maioria dos cavaleiros que me acompanham vive nesta cidade há tanto tempo quanto você, Andrew, e quando você insistiu que se juntassem ao seu rebanho ou saíssem dos limites da cidade, eles se instalaram fora das muralhas. Segundo o acordo entre você e meu pai, os de Clermont não levariam a Irmandade para dentro da cidade e eu cumpri com o acordo. E você acha que meus filhos ligam para essas sutilezas? Não viu os anéis que usam e as insígnias que tinham nas capas? Humbert inclinou-se para a frente com um olhar ameaçador. Fui levado a crer que você estava a meio caminho da Escócia. Por que você ainda está aqui? Talvez esteja pagando pouco seus informantes, retrucou Matthew. Os fundos de Kit andam muito curtos. Não compro amor e lealdade, não recorro à intimidação e ao tormento para obter o que eu quero. Christopher fez de bom grado tudo o que peço a ele, como todo bom filho faz quando ama o pai. Kit tem muitos senhores para ser fiel a qualquer um deles. O mesmo pode ser dito de você? Depois de desafiar Matthew, Humbert se voltou para mim e me cheirou de propósito. Soltou um murmúrio suave e melancólico. Falemos agora do seu casamento. Para alguns dos meus filhos, as relações entre bruxas e Worth são abomináveis. Mas a congregação, o acordo e os cavaleiros vingativos do seu pai também deixaram de ser bem-vindos em minha cidade. Tudo isso interfere na vontade de Deus de que tenhamos uma vida como família, sem falar que sua mulher é uma tecelã do tempo. Acrescentou, não aprovo os que tecem o tempo, pois tentam os homens e as mulheres com ideias de outros tempos.
Ideias como optar pela liberdade de pensamento? Perguntei. O que você tem... Depois, Humbert me interrompeu, ainda com foco em Matthew, como se eu fosse invisível. Também há o problema de você estar se alimentando dela. Desviou os olhos para a cicatriz que Matthew deixara no meu pescoço. Quando as bruxas descobrirem isso, irão exigir um inquérito. Se sua mulher for considerada culpada por oferecer voluntariamente o próprio sangue para um vampiro, será exilada e banida de Londres. E você, se for considerado culpado por se servir do sangue dela sem consentimento, será condenado à morte. É muito sentimento para uma só família, murmurei. Diana, o tom de Matthew foi de advertência. Humbert encolheu os dedos e se voltou novamente para Matthew. E por fim, ela está grávida. O pai da criança está à procura dela? Isso trouxe uma pausa para as minhas réplicas. Ai, poxa, eu estava gostando tanto das suas réplicas, Diana. Humbert ainda não tinha desvendado o maior segredo. Matthew era o pai do meu filho. Lutei como uma louca contra o pânico. Pense e continue viva. Talvez o conselho de Philip nos tirasse daquela situação. Não, disse Matthew laconicamente. Então o pai está morto. Por causa natural ou por suas mãos? Disse Humbert, olhando longamente para Matthew. Neste caso, o filho da bruxa terá que ser trazido para o meu rebanho quando nascer. E a mãe vai se tornar uma de minhas filhas agora. Não, retrucou Matthew. Ela não vai se tornar sua filha. Quanto tempo acha que irão sobreviver fora de Londres quando o resto da congregação souber dessas ofensas? Humbert balançou a cabeça em negativa. Sua mulher estará segura aqui depois que se tornar um membro da família. E não haverá mais compartilhamento de sangue entre vocês. Você não vai submeter Diana a essa cerimônia pervertida. Se quiser, pode dizer aos seus filhos que ela lhe pertence, mas não vai tirar uma só gota de sangue, nem dela e nem do bebê. Não minto para as almas que estão sob os meus cuidados. Por que isso, meu filho? Porque quando Deus põe um desafio à sua frente, as únicas respostas que você tem são segredos e guerras. Isso só leva à destruição. A garganta de Humbert embargou de emoção. Matthew, Deus reserva a salvação para os que acreditam em algo bem maior do que eles mesmos. Antes que Matthew pudesse replicar, segurei o braço dele para acalmá-lo. Com sua licença, Padre Humbert, interferi. Se entendi direito, os de Claremont não estão isentos de sua governança? Exatamente, Sra. Roydon, mas você não é uma de Claremont, é apenas casada com um deles. Errado, retruquei puxando a manga do meu marido. Sou filha de sangue de Philip de Claremont e também esposa de Matthew. Sou 2 vezes de Claremont. E nem eu e nem meu filho o honraremos como pai. Andrew Humbert foi pego de surpresa. Abençoe mentalmente Philip por sempre estar 3 passos à nossa frente. E finalmente os ombros de Matthew relaxaram. De novo, o pai dele garantia a nossa segurança, mesmo estando distante da França. Ai, Philip. Gente, eu sou apaixonada por Philip. Que homem. Pode verificar se quiser. Philip marcou a minha testa bem aqui. Acrescentei, tocando no ponto entre as sobrancelhas onde estava o meu terceiro olho. A essa altura ainda estava desativado e sem maiores preocupações com os vampiros. Acredito em você, Sra. Roydon, disse Humbert por fim. Ninguém cometeria a temeridade de mentir sobre esse assunto na casa de Deus. Sendo assim, talvez você possa me ajudar. Estou aqui em Londres em busca de ajuda para alguns aspectos delicados de magia e feitiçaria. Recomendaria alguém entre seus filhos para esta tarefa? Minha pergunta apagou o sorriso de Matthew. Diana, grunhiu ele. Meu pai ficará muito agradecido se puder me ajudar. Continuei calmamente, ignorando Matthew. E que tipo de gratidão será essa? Andrew Humbert também era um príncipe renascentista e tinha interesse em se aproveitar de eventuais vantagens estratégicas. Primeiro, meu pai ficará muito agradecido quando souber que tivemos uma tranquila noite de Ano Novo em nossa casa. Respondi, olhando no fundo dos olhos dele. E tudo mais que contar para ele na próxima carta dependerá da bruxa ou do bruxo que será enviado para Hearts and Crown. Humbert refletiu sobre o meu pedido. Falarei com meus filhos de suas necessidades e decidiremos quem está mais apto a servi-la. Quem quer que ele envie será um espião, disse Matthew.
Ah, você também é um espião, frisei. Estou cansada e quero ir para casa. Nosso assunto aqui está encerrado, Humbert. Acredito que tanto Diana como todos os de Claremont estejam em Londres com a sua aprovação. Matthew se virou para sair sem esperar a resposta. Mesmo os de Claremont devem ter muito cuidado na cidade, gritou Humbert a nossas costas. Não se esqueça disso, Sra. Roydon. Gallowglass e Matthew trocaram cochichos no caminho de volta para casa, mas eu continuei calada. Recusei ajuda para sair do barco e subi a Waterland sem esperar por eles. Pierre me aguardava na passagem para Heart and Crown. Foi quando Matthew me pegou pelo cotovelo. Walter e Henry nos esperavam lá dentro. Levantaram-se rapidamente. Graças a Deus, disse Walter. Nós viemos tão logo soubemos que você precisava da nossa presença. George está de cama e não encontramos Kit nem Tom. Lamento tê-los chamado. Foi um alarme prematuro, disse Matthew, rodopiando a capa ao redor dos pés quando os tirou de cima dos ombros. Se diz respeito à ordem... Walter começou a falar com os olhos fixos na capa. Não diz respeito, assegurou Matthew. Diz respeito a mim, eu disse. E é bom que entendam antes que apresentem outro esquema desastroso. O problema da bruxa é só meu. Matthew está sendo vigiado, e não por Andrew Humbert. Ele já está acostumado com isso, disse Gallowglass com rispidez. Pegue os chefões e fique despreocupada, titia. Eu mesma tenho que encontrar o meu próprio mestre, Matthew, continuei. Levei a mão ao ponto do corpete que cobria o alto do meu ventre. Nenhuma bruxa irá partilhar segredo algum se um de vocês estiver envolvido. Cada pessoa que entra nesta casa ou é um Wrath, ou um filósofo, ou um espião. Aos olhos dos meus, isso significa que qualquer um daqui poderia nos denunciar para as autoridades. Embora Berwick pareça distante, a verdade é que o pânico já se espalhou. Matthew me lançou um olhar gelado, mas pelo menos estava ouvindo. Claro que uma bruxa virá se vocês a chamarem aqui. Matthew Roydon sempre consegue o que quer, mas o desempenho com esse tipo de ajuda não será diferente do obtido com a viúva Beaton. Não é disso que eu preciso. E muito menos com a ajuda de Humbert, disse Hancock em tom azedo. Não temos muito tempo. Fiz questão de lembrar para Matthew. Humbert não sabia de que o meu marido era o pai do bebê, e Hancock e Gallowglass não tinham reparado nas mudanças em meu cheiro, até então. De todo modo, os eventos daquela noite evidenciavam a precariedade da nossa posição. Tudo bem, Diana. A bruxa ficará por sua conta, mas sem mentiras, disse Matthew, e muito menos segredos. Alguém desta casa deverá saber de todos os seus passos o tempo todo. Matthew, você não pode, protestou Walter. Confio plenamente no julgamento da minha esposa. Matthew interrompeu com firmeza. Philip sempre diz a mesma coisa em relação da vovó, murmurou Gallowglass entre os dentes. Um pouco antes do inferno explodir. Philip sempre diz a mesma coisa em relação à vovó, murmurou Gallowglass entre os dentes. Um pouco antes de o inferno explodir. Como eu tenho dito, eu estou gostando muito dessa nova fase da Diana. Ela amadureceu demais, tomou as rédeas e está cada vez mais dona da própria história. E confesso, eu achava o Matthew super tóxico, mas nesse capítulo eu consegui ver um outro lado dele. Não é que ele seja um machista, controlador, mas sim ele é um super protetor, como já me disseram aqui nos comentários, e você teve razão. E o que mais me marcou nesse capítulo foi ele perceber que não pode controlar tudo e começar a confiar na Diana para lidar com o mundo que é dela, que é o mundo das bruxas, ao qual ele não tem acesso, por mais que seja parte da congregação. E isso, para mim, é muito mais do que uma decisão prática, é o primeiro sinal de que ele realmente a reconhece como igual. E isso aqueceu meu coração. Gostei. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Humbert vai honrar a promessa e mandar mesmo uma bruxa para ajudar a Diana? Ou acham que vem bomba por aí? Quero muito ler a teoria de vocês nos comentários. E é isso, pessoal. Se você está gostando da leitura, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim você ajuda a nossa comunidade de leituras a crescer cada vez mais. Já disse para vocês que esse espaço é o nosso clube do livro, onde a gente pode pausar a correria da vida, preparar um café quentinho e mergulhar juntas neste universo mágico. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, de verdade. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!